Todas as vezes que nós comemos carboidratos, nosso pâncreas produz insulina, que é um hormônio que coloca a glicose, coloca o açúcar dentro da célula para ele ser utilizado, ok? Exceto pessoas que têm diabetes tipo 1, que é uma doença autoimune, os anticorpos erroneamente estão deteriorando as células do pâncreas, que são as responsáveis por produzir esse hormônio. Então a pessoa com diabetes tipo 1, ela não produz insulina, porque o pâncreas dela não funciona eficientemente. Daí ela tem que injetar, colocar de fora. E aí, só para ficar claro, existe a diabetes tipo 2, que a pessoa produz insulina, porém essa insulina não funciona de forma eficiente. É como se fosse assim, ela tem que produzir muito porque o pouco não funciona bem. Eu sempre dou exemplo como se fosse um funcionário. Se você tem funcionário ou se você é um funcionário eficiente, você vai ver que quando você saiu de férias ou quando esse seu funcionário saiu de férias, teve que entrar 2 no lugar dele para fazer o trabalho que ele fazia. Porque um só não dá conta, porque esse funcionário trabalha muito eficientemente. E aí quando ele não está mais, você precisa de 2 para fazer a mesma função. E a resistência insulínica, que é o que acontece previamente no diabetes tipo 2, é isso que acontece. Você produz insulina, mas essa insulina não funciona tão bem, então você tem que produzir mais. E é o que a gente chama de resistência insulínica, que é o que vem antes do diabetes tipo 2. E aí você às vezes fala, Carlos, eu não tenho diabetes tipo 2, a minha glicose sanguínea tá normal, minha glicose é 80, 90 é alguma coisa. E se você tem uma glicose, uma glicemia de jejum normal, que você não tem uma resistência insulínica. Por que esse açúcar do sangue tá normal? Porque o seu corpo faz de tudo para deixar ele normal. Só que para deixar essa glicose normal, esse açúcar do seu sangue sempre normalzinho ali nos valores de referência do laboratório, ele tem uma sobrecarga de outros órgãos, por exemplo, do seu pâncreas, que é o que produz a insulina. E a gente consegue ver isso através de que exames? Por exemplo, de uma própria insulina de jejum aumentada, uma hemoglobina glicada aumentada acima de 5, uma insulina acima de 5, que não é o parâmetro do laboratório, um gama-GT alterado, um triglicerídeos acima de 70, triglicerídeos acima de 70, 80, a gente está vendo que a pessoa está consumindo carboidrato demais. Eu falo para meus pacientes, é um marcador do consumo de carboidratos. É um exame que está te denunciando, ó, tô vendo que tá comendo muito carboidrato. E no valor de referência do laboratório tá lá 150, mas não é 150. Acima de 70, 80 a gente já consegue aferir. Você tá comendo carboidratos demais para você. E aí seu triglicerídeos aumenta. Tá? Então assim, por que eu falei tudo isso, antes? Porque as pessoas não têm ideia de que o excesso de carboidratos está fazendo mal para elas, porque elas se baseiam simplesmente no exame de glicemia de jejum. E não é só a glicemia de jejum, porque seu corpo sempre está dando conta, sempre está fazendo um sacrifício danado para deixar as coisas normais dentro de você. E até essa glicemia alterar e realmente você desenvolver um diabetes, durante anos você pode ter tido uma resistência insulínica, durante anos. E aí isso a gente vê através dessas alterações de exames bioquímicos, mas através de sintomas. Por exemplo, excesso de peso, todo excesso de peso, principalmente muita gordura abdominal, já é um indício de que você tem resistência insulínica. Ou se você é uma pessoa que precisa comer todo o tempo. Sabe aquela pessoa que fala assim, nossa, se eu não comer, eu não posso fazer jejum, ou eu tenho que fazer 6 refeições todo dia, porque senão a minha pressão cai, porque senão eu fico com tontura, me dá dor de cabeça. Pronto, é um forte indício de que você tem resistência insulínica, de que você está comendo carboidrato demais, de que futuramente você é um forte candidato a desenvolver um diabetes tipo 2. Você está demonstrando que o seu corpo, quando baixa o açúcar do seu sangue, você tem uma reação. Então, como que isso acontece, tá, gente? Todas as vezes que nós comemos carboidratos, o açúcar do sangue sobe. E esse açúcar do sangue sobe, ao mesmo tempo o seu pâncreas tem que produzir insulina. Por exemplo, uma batata doce, uma batata inglesa. Quando você come a batata inglesa, a batatinha, o açúcar do seu sangue sobe lá em cima e aí você tem que produzir muita insulina. Porque ele é um carboidrato de alto índice glicêmico, ele libera muita glicose, muito açúcar no seu sangue de uma vez, é uma explosão.
Agora, quando você come uma batata doce, por exemplo, ele libera devagarzinho, fica uma coisa linear no seu sangue. Não dá um pico e depois cai. Não, ele é liberado gradativamente, devagarzinho. Então essa é a principal diferença da batata doce para batata inglesa e de tantos outros alimentos. Então a ideia é sempre deixar esses alimentos com uma lenta absorção, não uma rápida absorção. E as pessoas que têm resistência insulínica, ela come, faz esse pico de insulina e quando cai, cerca de 1h30, 2 horas depois, ela tem moleza, ela pode ter fome novamente, comeu um macarronado, dali 2 horas tá com fome, tá com uma sensação de fome esquisita. Vocês já tiveram isso? Isso é característica de resistência insulínica. Então isso que o carboidrato em excesso em quantidade ou em qualidade. Se você está comendo só batata doce, mas você come muita batata doce, a carga glicêmica, a carga de carboidratos é em grande quantidade. Isso também vai exigir do seu pâncreas produzir insulina muito rapidamente. E isso estimula uma série de citocinas pró-inflamatórias, gente. É isso que a gente está falando. Por que isso é ruim? Porque isso está estimulando o seu corpo a ficar inflamado, a continuar inflamado, te afastando ainda mais da remissão. A gente quer controlar a inflamação, não estimular a inflamação. Ou então você é aquela pessoa, sabe que isso também acontece, você come poucas vezes ao dia, às vezes faz 2 refeições, mas essas 2 refeições são extremamente volumosas. Muita comida de uma vez, muito carboidrato de uma vez. Isso é frequente, às vezes, aquela pessoa que ela nem sabe o que ela faz, mas ela faz um jejum intermitente. Aquela pessoa que só almoça e janta, mas almoça e janta assim, bate colocado mesmo, aquele pratão de comida, arroz, feijão. Não que arroz e feijão seja ruim, tá, gente? Mas muita comida, assim, ela come pouco, às vezes, ao dia. Às vezes ela até faz esse jejum intermitente sem saber. Mas a carga glicêmica, o que tá vindo de uma vez no corpo dela é muito, é de uma vez. Isso é ruim também.